Nos últimos dias, a gente, quanto porta-voz do povo de Paulo Afonso, estamos recebendo uma série de reclames por meio da população, que vem sendo vítima desses elementos, não só na área comercial, mas também em residências, como foi o caso de ontem, e além da cidade também na zona rural. E como nós sempre falamos aqui, a gente jamais culpou essa onda de assaltos que vem ocorrendo na cidade a polícia. A gente sempre fala que a polícia, claro, não só a militar, civil, PRF, GCM, GETRAN, fazem o máximo para que a cidade tenha segurança. Mas alguma coisa tem que ser feita para frear. A gente sabe que isso não pode zerar, porque é o Brasil todo, não é só o Paulo Afonso, é no país todo. Mas pelo menos amenizar a situação. Justamente por conta disso é que hoje está agora aqui na minha frente o comandante da Polícia Militar do 20º Batalhão, Tenente Coronel Gabriel Neto, que vai falar ao povo de Paulo Afonso sobre a situação que o município vive nesse momento. Comandante, prazer imenso recebê-lo aqui na RBN-FM. O povo de Paulo Afonso lhe ouve, também está vendo pela live agora. E obrigado por ter aceito o convite. Boa tarde. Boa tarde, Wallace Lima. Boa tarde, população paulo-afonsina, ouvintes da rádio RBM 93,5 FM. Primeiro, assim, alertar do papel democrático, do papel inclusivo e de acesso àquelas pessoas que mais precisam que o serviço de radiodifusão faz no mundo e na Bahia. Não podemos deixar de lado e dizer as contribuições, todas elas são anotadas, elas são catalogadas e de uma forma indireta e direta, o planejamento é construído em cima do que é enriquecido a partir dessas questões. Bem, falar de policiamento é algo muito complexo, porque todo mundo tem um policial dentro de si. Todas as pessoas, de uma maneira geral, elas querem construir uma relação com a Polícia Militar, né? E nosso abraço imenso à Polícia Civil, aos guerreiros da Polícia Civil, ao doutor André Viana, uma integração que nós temos no município. Eu vou lhe dizer que em 30 anos de polícia ela é indelével. Uma integração, nós nos comunicamos todos os dias com alta responsabilidade para vermos os parâmetros estratégicos legais que devem ser aplicados dentro da cidade. Então nós temos esse intercâmbio de informações e vamos lá. O que é que nós percebemos? Nós temos 6 meses, viu, Wallace Lima, dentro dessa conjuntura aqui da cidade de Paulo Afonso. Em 6 meses a gente pôde notar algumas questões que precisam ser esclarecidas para a população e por demais assistidas pela própria população, certo? Dentre elas, de entender o papel do 20º Batalhão, né? Antes, hoje e para o futuro. O papel do 20º Batalhão é ser guardião da cidadania. É realmente exercer de forma direta essa prevenção criminal, né? Que todos hoje sentimos que com essa era aí momentânea, quero dizer aos senhores que será momentânea, porque não existe almoço grátis. Ela é momentânea porque em 6 meses transformar um tecido social que já vem há algum tempo com algumas questões que permeiam da cultura da transgressão é algo que talvez uma outra sociedade a gente possa encontrar. Sei e comungo e me solidarizo e me coloco à disposição de cada família que foi vítima da violência em Paulo Afonso. Isso jamais pode ter deixado de lado e por isso ouvir o reclame, ouvir o entendimento, ouvir a emoção dessas famílias, isso nos sensibiliza mais ainda a trabalharmos dentro da cidade para fazermos o melhor. Bem, venho aqui e faço um balanço dos últimos 6 meses do trabalho. E por conta disso, como eu falei no início, não existe almoço grátis. Nós temos 1.074 ocorrências positivas, Wallace Lima, em 234 dias. Desde apresentações a delegacias, em flagrantes, tanto crime de potencial ofensivo maior,
que é o flagrante, quanto crime de potencial ofensivo menor. Em 231 dias, você tem 1.074 ocorrências. O que é que lhe traz como pensamento de um tecido social? O que é que nós enfrentamos hoje dentro da sociedade, de uma maneira geral, né, dos 13 municípios e de Paulo Afonso? A realidade é voltada para aquilo que o alcance da informação e da repressão pode agir. Bem, observe, semana passada nós apreendemos quase 5 quilos de pasta base de cocaína. Tem consequência. O marginal não vai tomar empréstimo em banco. Ele não vai tomar empréstimo em agiota. Toda atitude vinculada aos aspectos são atitudes voltadas ao conflito com a lei. Desde quem usa e financia esse processo. Então, nosso alerta geral a essas circunstâncias, de entender que quem financia o processo, com as baladas da noite, com os locais que são largamente difundidos, eu vejo uma crítica veemente às nossas blitz, sem as pessoas saberem que o maior veículo e maior instrumento a favor do crime é a irregularidade que os veículos que atuam nesse tipo de transporte acontece dentro da cidade. Então, por isso, nós estamos intensificando e vamos praticar e continuar aplicando a tolerância zero. É o que muita gente não entende. Mas a cultura da transgressão, Wallace, ela é muito estabelecida porque o volume de ligações que recebemos e de pedidos que recebemos para liberação de motos irregulares, certo? Porque assim, ó, voltando a esse entendimento do volume de ocorrências que a polícia atende, eu estou falando só de sucesso, que se eu for pontuar a quantidade de ocorrência que nós vamos, né, ao longo da ilha, sem a resposta efetiva da ação de polícia, isso amplifica muito. Precisamos ter consciência. E me alerta a população primeiro, me colocar à disposição. Segundo, entender que estamos de braços dados, mas é preciso mudar alguns aspectos dentro da cidade. Então, ter moto de origem duvidosa, quem tem, ter moto irregular, isso intensifica a ideia da cultura da transgressão no tecido social. Porque os marginais que estavam lá praticando esse ato estavam de motocicleta. E a maior parte do delito que é cometido, esse delito de oportunidade, esse de microcriminalidade, que mexe realmente com quem mais precisa da sociedade, que é o cidadão trabalhador, digno, direito, ele é cometido com práticas dessa natureza. E em cima disso nós atuaremos de forma veemente. Então, nosso alerta a todos aí, que não façam pedidos para liberação de motos irregulares. Se tiver irregular, que regularize. Regularize a sua moto, porque isso incentiva a prática. A receptação é um outro problema terrível. Então, o volume de pessoas que compram celulares, esses celulares que foram furtados, eles são comprados por alguém que não entende a sua responsabilidade em comprar um objeto de origem duvidosa. Então, toda oferta tem sua própria demanda. E por mais que nós atuemos, e vamos atuar, semana passada foram 12 flagrantes em 7 dias. Quase 2 por dia. 12 flagrantes em 7 dias. Envolvendo as mais diferentes modalidades. Então precisamos entender que a atuação da polícia, ela é efetiva no município. Ela é presente. A ação do 20º Batalhão, porque 80% inclusive dos policiais são munícipes aqui, ela é integrada, ela é respeitosa. E essa materialidade para as nossas ações é que se torna essencial. E aí eu faço alusão, como nós fizemos aos 2 diretores CDLs há 30 meses atrás, há 30 dias atrás, né? Quando tratamos com eles sobre a necessidade de criar um sistema de inteligência artificial, um sistema de monitoramento inteligente, que faça acionamento através ou de botão de pânico, ou outras relações, e que facilite a antecipação da ronda policial. A polícia ela tem sido acionada muito depois da ocorrência, o que é um fato muito difícil. E às vezes reclama, a polícia demorou a chegar em tal local, mas demorou a acioná-la. Muito grande. Então, o gap entre o olfato e o acionamento da polícia, ele é muito alto. Observe
que não é necessário, muitas das vezes, o cidadão se expor. E não queremos nenhum herói. Essa é a grande verdade. Queremos, sim, trazer essa ideia guardiã da sociedade e atuação eficiente e eficaz. Sabemos de hoje o que é o arcabouço jurídico, o que é a legislação brasileira, que é de 1940, o Código Penal, o que ele traz, inclusive, para o cidadão de bem. Porque todos esses institutos que hoje fazem com que o indivíduo saia na audiência de custódia, eles não foram feitos por marginados, foram feitos por cidadão de bem. Infelizmente, acaba tendo essas circunstâncias todas, esses desdobramentos, que levam a essa sensação de impunidade. E isso, de uma certa forma, traz a ideia de insegurança. Agora, a atuação tem sido e vai continuar e vai se aprimorar a cada vez que eu tomar conhecimento, principalmente do diagnóstico da cidade. É preciso ter um diagnóstico real da cidade. É preciso também que o trigo e o joio sejam separados, certo? Muita gente aí que se manifesta numa situação favorável, mas estão envolvidos em conflito com a lei. É importante esse tipo de denúncia, sobretudo na Polícia Civil. Aí, nosso abraço mais uma vez ao doutor André Viana. Trabalho magnífico, muitos mandados sendo expedidos, muitos mandados sendo cumpridos. Semana passada nós cumprimos mandado, a Polícia Civil cumpriu um mandado. E que volume é esse de transgressão no município? Isso aí se combate em 6 meses? Aí é a minha grande pergunta para a população. O que eu quero para a minha cidade em termos de segurança pública é quando eu permito e tolero algumas ações mais simples que estão em conflito com a lei. Quando eu sei ou contribuo de uma forma indireta para os aspectos todos que estão voltados ao consumo desenfreado de substâncias entorpecentes, porque cada vez que eu trago isso, é como um eletromagnetismo. Eu permito o crescimento da criminalidade que é adjacente ao consumo das drogas. E isso é importante pontuar, porque nós cobramos muito da Polícia Militar e deve cobrar bastante. Eu estou aqui para isso, me preparei para essa condição, estou aqui e entendo o meu papel. Entendo o papel da imprensa. Toda a sociedade é capitalista e vive do capital. O papel da imprensa é realmente trabalhar essa questão da notícia com fluxo de capital. Não há o que se discutir com relação a isso. É importante também falar a verdade, né? Tem pessoas que politizam alguns comportamentos, sobretudo a nossa condição da atuação inicial, com falácias, com questão de fardamento, tentando desvirtuar o foco para criar o pânico moral e, em cima disso, agir de forma mais à vontade, porque traz outras preocupações. Olha, isso não me arranha. Quero deixar claro isso aqui. Eu estou plenamente consciente que as nossas decisões são as decisões equilibradas, respeitáveis, porque eu fiz uma escolha de ser policial militar. E essa escolha policial militar não é só minha, são de todos os policiais do 20º e dos todos 30 mil policiais da Polícia Militar da Bahia, dos 500 mil policiais de todo o país dentro dessa conjuntura. Então, aplicando a essa situação a Paulo Afonso, todos nós temos a responsabilidade da atuação. Um comandante, ele até seria secundário dizer que o comandante cobraria alguma coisa de um policial, já que ele, em tese, tem essa responsabilidade. O que eu encontro muito boa vontade dos policiais de Paulo Afonso. Muito empenho, muito cuidado. Obviamente, dentro hoje de um rigor legal característico por conta de toda a situação e contexto que exige a sociedade e o direito é local, né? A atitude do garantismo e restauratismo que deveria ser encontrada na sociedade, infelizmente é um problema. Então, desses presos e apresentados da delegacia, um volume de 80% reincidente. Como você lida com a reincidência? O indivíduo entra para o sistema de políticas criminais, abrindo a discussão, e depois ele retorna para a sociedade e passa a cometer o mesmo delito. Como é que você lida com isso? Nós, policiais, estamos adstritos à lei, somos agentes responsáveis pela aplicação da lei. E sem a lei não há salvação. Porque já todos nós, inclusive a sociedade, pagamos um preço muito alto por entendermos que a mediação desses aspectos poderia trazer respostas efetivas. Mas se fossem efetivas, hoje não estariam enfrentando esses problemas que estamos aqui. Então, é um problema brasileiro, um problema mundial, que com o crescimento das cidades, Paulo Afonso é uma cidade que tem crescido,
agora expectativa de abertura do turismo. Estamos no planejamento do pelotão ambiental, do pelotão turístico, de outros projetos. São 36 projetos que nós estamos tentando desenvolver dentro do batalhão para assistir à sociedade. Encontramos alguns projetos de sucesso, como superação dentro do 20º Batalhão. Estamos aprimorando, trabalhando o rigor formal, porque não há comunicação, Wallace Lima, de um órgão estatal se ele não tiver rigor formal. Um processo de conserto de viatura depende de uma legislação específica de licitação. Então não posso simplesmente pegar e fazer a mágica, eu ter o condão de transformação sem cumprir os ritos legais. Seria sob alcance. E nenhum de nós queremos estar sob alcance. Porque o preço de estar sob alcance, quem paga são as nossas famílias, nós mesmos e a própria sociedade, quando há o vazar dessa situação de forma proliferada na sociedade. Então, a ideia que nós temos de atuação, e nós intensificamos o policiamento voltado ao enfrentamento dessa microcriminalidade, desse crime aí de oportunidade, mas precisamos, sobretudo, que a atuação, as pessoas façam. Os lojistas, já tratei com o CDL, vamos fazer uma reunião geral com a CDL, o presidente da CDL manteve contato conosco, os comerciantes têm se manifestado com relação a isso e não nos furtamos, não nos furtamos que fizemos uma reunião há 30 dias atrás. A questão é, qual a maneira eficiente de acionar a polícia? Existe uma maneira eficiente. Existe uma maneira eficiente porque a polícia tem um conceito de ação de presença, não de onipresença. Nenhum sistema de onipresença ele é eficiente, a não ser artificial, que nós podemos fazer aí como há em todas as cidades da Europa, smart cities, né, cidades inteligentes, voltadas a um vídeo monitoramento, que possa, inclusive, fazer o perímetro ou refazer a trajetória que esses indivíduos costumam fazer, né? Os locais que eles são acolhidos, as pessoas que acolhem esse tipo de procedimento, não se engane. Tem muita gente dentro desse contexto que se beneficia com esse tipo de ação. E essas pessoas nós vamos descobrir. O trabalho da Polícia Civil aí tem sido incessante neste aspecto. E vamos contribuir de forma veemente para tirar de circulação e tirar da sociedade paulo-afonsina, colocando as raias da lei, esses indivíduos que começam a entender que ficam à vontade para a cultura da transgressão. Precisamos muito do apoio da população. Não adianta achar que a polícia militar sozinha vai resolver os problemas de 10, 15 anos, 20 anos, porque as pessoas que estão cometendo delito, Wallace Lima, elas têm essa idade. 20, 25 anos, né? 18, 17. Então, alguém que se predispõe a ter um desvio dessa ordem, ele não teve nessa fase. Ele não foi acompanhado na vida inteira. E por isso, exige da polícia uma correção desse aspecto, né? O controle social, levar esses indivíduos às raias da lei. Então, é uma realidade que é uma realidade de uma cidade, de um processo de urbanização que vai desde o planejamento urbano, a ideia de olhar a cidade, a ideia de olhar os pontos de iluminação e todos esses aspectos que falam de segurança pública. Assim nós podemos falar de segurança pública. O processo mais coercitivo de leão de chácara, se fosse eficiente, o mundo não teria mais marginais. Mas esse processo, muito pelo contrário, acelera a ideia, né, que impulsiona a cada vez mais jovens estarem envolvidos em conflito com a lei. Muito bem. Para quem chegou agora, estamos conversando com o comandante da Polícia Militar aqui em Paulo Afonso, Tenente Coronel Gabriel Neto, né? Ele trouxe um balanço das ações do 20º Batalhão. Comandante, uma pergunta que está aqui na ponta da agulha é a seguinte: a gente sabe que o batalhão aqui em Paulo Afonso, ele não é responsável somente pela segurança de Paulo Afonso. Existem outras cidades. E a pergunta é: o atual efetivo do 20º Batalhão é suficiente para atender as demais cidades além de Paulo Afonso? Olha, a pergunta de efetivo é uma pergunta estratégica, Wallace. Ela é uma pergunta que requer, assim como nós estamos falando aqui, das causas que levam à criminalidade em Paulo Afonso, falar de efetivo também traz consequências. Traz aspectos porque o próprio marginal ele está assistindo e eles aproveitam esses momentos para atuar em pontos de vulnerabilidade, que é uma outra questão que a gente vai tratar.
É importante o papel da imprensa? É essencial. Ao longo da história política do Brasil, o papel da imprensa é indiscutível. Porém, a importância de entender também que as instituições, elas comungam da mesma estratégia social de proteção do cidadão, ela é imperativa. Por que eu quero dizer isso? Porque o efetivo nosso é o efetivo que está nas cidades, é o efetivo disposto, é o efetivo que trabalha 24 horas nas 13 cidades que o 20º Batalhão atende como policiamento. Agora, se você perguntar em qualquer local do mundo por que sensação de segurança é a ideia de presença policial, as comunidades vão simplesmente falar, olha, é insuficiente. As comunidades vão dizer isso aí. Por quê? Porque a relação de segurança é uma relação que varia de mim para ti. É uma relação que vai mexer muito com o grau de civilidade, de coesão da sociedade. E quando eu aumento o volume de pessoas que estão em desvio com a lei, que a cultura da transgressão permanece, achando que a facilidade de utilizar de meios escusos para obter bens e patrimônios, as coisas vão acontecer, então, maior sensação de insegurança eu vou ter. Então, o efetivo da unidade é um efetivo que ele comporta a realidade de dimensão da Polícia Militar do Estado da Bahia. Ele tem um representativo muito grande, é o maior batalhão operacional, em tese, da Polícia Militar do Estado da Bahia e tem responsabilidade com a tríplice divisa. Então, vai daqui, são a área, a poligonal que faz responsabilidade 20ª é metade do estado de Sergipe. Metade do estado de Sergipe. E por isso, há muitas responsabilidades que recaem na função não só do comando, mas na função do exemplo e do trabalho dentro do 20º Batalhão. Muito bem, agora há pouco o senhor falou com relação que o elemento vai preso, poucos dias ou no dia seguinte é colocado em liberdade após passar por audiência de custódia. A pergunta é a seguinte: quando o policial encontra aquele elemento, puxa o currículo lá, vê que já foi preso 5, 10 vezes, isso desmotiva o policial? Quer dizer, vou prender, mas, poxa, prendi o cara semana passada e tá aqui de novo. O policial se desmotiva com isso ou não? Vai cumprir a lei? Quantas vezes o cara agir ali? É uma ótima pergunta. Por trás da farda existe um ser humano que se esforça ao máximo para atender todos os ditames da profissão que ele abraçou. Obviamente que a sensação e a emoção são duas circunstâncias que, para a nossa atividade profissional, elas devem ser a um conceito de fisiologia da emoção chamado de analgesia. Porque quando a lei diz que os poderes públicos, no artigo 37 da Constituição, devem obedecer à imparcialidade, ela desvincula do policial militar algo que é, como sua participação aí falou, muito relativo, inclusive de um policial para o outro. Que é essa sensação, né, de diante de um fato que houve aplicação legal e que dentro dos aspectos de materialidade não se configuraram e houve o relaxamento da tal prisão. Enfim, a leitura do policial, existe dois aspectos: a leitura profissional que nós falamos, né, que é e a leitura como ser humano. A leitura como ser humano, nenhum ser humano gosta de frustração. Nosso DNA, Wallace, como qualquer um outro, ele reage diante de uma frustração, a não ser que tenhamos tendências sociopáticas. Se houver qualquer comportamento psicopata, né, ou psicótico, melhor dizendo, aí sim, aí é algo que é diferente. Mas você tem dois aspectos: tem o policial enquanto ser humano, certo? E o profissional, que ora se funde. O cuidado é vincular os limites que nós temos. E por isso que o treinamento, o rigor, a uniformidade, a ideia da arte militar faz com que o indivíduo ele esteja preparado para, no momento de extremo, tomar a decisão mais aceitável. Nem todo mundo abraça isso como vocação. Mas é importante entender
que este é o parâmetro necessário para a atuação do policial. Nós temos 0,7 segundos numa ação, em uma ocorrência, numa abordagem, que é o limite fisiológico das pessoas para decidir entre vida e liberdade. Isso deve ser ampliado. Inclusive, as ciências policiais que foram organizadas e reconhecidas pelo Ministério da Educação em 2020, hoje é um parâmetro de um celeiro de estudo muito grande. E aí eu convoco as instituições de ensino aqui da região a desenvolverem prática de pesquisa para melhorar, inclusive, essa relação com a sociedade das ciências policiais. Temos pouco investimento, talvez, nessa área de educação, nas 13 cidades que nós temos, que esteja voltada à pesquisa e extensão dentro deste assunto, o que é essencial. Nós olhamos e temos essa visão do policial, que é uma visão prática da sua atuação. Precisamos ter a prática e a teórica, com isso vai com certeza melhorar até o entendimento. Por quê? O 20º Batalhão e Paulo Afonso é muito distante do centro, são quase 500 quilômetros do centro da relação com a Polícia Militar. Então, às vezes, o policial passa 10, 15, 20 anos, que é a maior parte deles, aqui. No entendimento que a Polícia Militar se restringe os modelos e os parâmetros dentro dessa forma. Nós temos um planejamento estratégico, Wallace Lima, que visa o rumo ao bicentenário, que é 2025, onde ele tem 16 objetivos estratégicos organizacionais. Dentre eles, fortalecer a imagem institucional. Dentre eles, garantir a prática do policiamento comunitário, objetivos finalísticos e objetivos de serviço de atendimento ao cidadão. Como que nós queremos trabalhar no próprio BTN, que é um núcleo de mediação de conflitos, uma relação que possa assistir aquela população da aproximação com a polícia voltada a essa atenção primária, porque se eu tenho que utilizar em todos os conflitos o aparelho policial para desenvolver até uma briga de família, tem alguma coisa que tem faltado dos laços sociais, que precisa ser reconstruído, ressignificado, para que não se chegue ao extremo como nós temos. 6 meses aí nós temos 39 armas apreendidas, menos de 6 meses. 39 armas. Só a semana passada foram 2. São mais de 400 armas brancas apreendidas. Há muita violência com faca. A questão de furto de semovente, que foi falado aqui, é importante que a identificação e a materialidade traga consistência para que, na hora do fato, a PM ela tem 2 atuações de prisão, segundo a Constituição, Wallace. A primeira é em flagrante delito. A segunda, como na semana passada nós fizemos. Encontramos um indivíduo com mandado de sem desfavor e apresentamos ele à delegacia. São 2 formas de prender. Em um flagrante de alguma situação, a informação tem que ser qualificada. Por quê? Desses 230 flagrantes que nós tivemos, ele não representa, talvez, 8% do volume de requisição operacional que agora, neste momento, está acontecendo da sociedade com relação à atividade de polícia do 20º Batalhão. Então, são parâmetros que nós precisamos entender. Eu vou abrir aqui para falar só o volume de pessoas abordadas que nós tivemos durante esse período e que chamam bastante atenção porque há empenho, há esforço de policiamento para isso. E esse esforço, olha, foram mais de 1 milhão de pessoas abordadas nesse período, né? E nós temos aí, só de veículos abordados, 34 mil. 34 mil veículos abordados. Veículos 2 rodas abordados dentro da cidade são 47 mil. Aqui em Paulo Afonso? Aqui em Paulo Afonso. Então, observe que há todos os dias operações... Resultado das blitz aí no caso. Também. Resultado das blitz e das operações, porque cada blitz que o senhor chama aí, ela está adjacente a uma operação. Nós temos um conjunto de operações na cidade que visam, certo, essas denúncias. Quando chegam e trazem materialidade, nós atuamos e precisamos de uma eficiência melhor, e a eficiência só se dá com conhecimento daquilo que a gente pode fazer, que não é um processo fácil, porque você tem aí uma sociedade do medo,
quem fala isso não sou eu não, é o professor Geis Pinheira, viu? Hoje falecido da Universidade Federal, em que prospera dentro de si essa truculência praticada pelo ambiente das drogas, pelo tráfico de drogas. Então, a violência que dá liberdade econômica e dá provimento a um conjunto de famílias que, inclusive, sobrevive desse aspecto dentro da cidade de Paulo Afonso, é importante que deixe caracterizado que cada uma pessoa que consome 1 grama, um baseado, ela é tão responsável quanto quem deixa de denunciar, certo? De algumas questões do crime dentro da cidade de Paulo Afonso. Principalmente essa microcriminalidade. Sabe por quê? Qual é a moeda de troca hoje para o marginal dentro da sociedade? Não é só aqui não. É o celular. Pode observar. É o Roubou, celular. trocou logo. Pois né? é. Prendemos. A Polícia Civil fez um trabalho magnífico, o doutor Leon aí. Trabalho incrível. Foi lá, estavam no ponto de ônibus, passaram com motocicleta, levaram foi reconhecido, trabalhado, preso. Armamento, droga e celular. 3 conjunturas. Mas vamos vencer, viu? Ainda está muito cedo. As coisas vão proliferar porque terão solidez. Porque também já prendemos indivíduos, certo? Que não saíram até hoje por causa da solidez das nossas ações. Vou fazer uma parábola aqui, ó. O bambu, 5 primeiros anos, ele cresce em geotropismo positivo, fazendo com que a raiz, ó, ela chegue no solo. Sabe por quê, Wallace? Porque ele precisa chegar em 12, 13, 14, 15 metros no geotropismo negativo. Então é necessário alicerçar a raiz. É necessário alicerçar a raiz com as redes de proteção à mulher, com a rede de proteção ao idoso, com a rede de proteção à criança e ao adolescente, retirando dessa oportunização para o cometimento de delito, certo? Da vulnerabilidade, dos riscos, da prática dentro da escola. Inclusive estamos com esse projeto ProERJ aí, que precisamos estender as demais atuações para que crie a consciência do indivíduo adulto a não fazer opção da prática da transgressão a partir do desvio social. Então, isso sim é falar, porque nós hoje combatemos as consequências dessa realidade. E dentro da sociedade, combater essas consequências não é só um efeito simples. Nós temos uma resposta de curto prazo, quando a gente prende alguém, essa resposta de curto prazo, certo? E que ela não se torna efetiva porque não resolve o problema. Nós precisamos de respostas de longo prazo. É garantir essa sociedade, garantir as gerações futuras a entender que esse processo de cultura de transgressão, de facilidade, de assistência exacerbada, ele traz uma conta. Não existe almoço grátis. Você chega no presídio lá, baixa escolaridade é um dos maiores parâmetros para o indivíduo, a falta de perspectiva dentro desses aspectos. Então, discutir segurança pública é ampliar essa discussão e trazendo os policiais, que são excelentes, a um trabalho que cada vez mais o motive de ser um guardião da cidadania, guardião das coisas que devem ser da forma correta. Por favor. Ok, são 13h04 e antes que eu possa fechar o nosso primeiro bloco, o senhor falou aí em BTN. É um dos maiores bairros da cidade, né? Inclusive um complexo de bairros que é o BTN aqui em Paulo Afonso. E há um tempo atrás, a gente tinha um programa chamado Ronda nos Bairros, né? Quando chegou, trouxe aquela tranquilidade para o BTN. Hoje ele não existe mais. Também há um tempo atrás, a população falava sobre a quantidade de viaturas que davam apoio ao BTN. Recentemente chegou uma nova viatura lá para o BTN para ampliar esse apoio ao BTN. Como é que está a estrutura hoje da Polícia Militar para atender o povo do BTN, comandante? Olha, a primeira estrutura é cuidar de quem cuida. Nós temos trabalhado com a tropa da 2ª Companhia, que responde ao BTN, certo? Dentro de propostas que façam com que tragam o equilíbrio das decisões, certo? A inclusão no processo e o pertencimento dentro da instituição, dentro do 20º BTN, ou melhor, do 20º BPM, para essa questão. E, claro,
ações e operações hoje no BTN, até porque uma fração significativa da população de Paulo Afonso, salvo um remoto engano, em torno de entre 40% e 50% da população de Paulo Afonso está no BTN. Então, é algo que exige um investimento muito maior do ponto de vista de segurança. Então, hoje, o bairro que mais tem esse perfil de assistência, certo? De presença de viatura, de mobilidade policial é o BTN. E por que tem? Porque ele abarca uma extensão muito grande, apesar da densidade populacional lá não ser alta. Você tem uma parte lá que é rural e outra parte que é aglomerado urbano. O que mais preocupa é a parte do aglomerado urbano. É quem se instala, como se instala e por que se instala. Então são 3 as perguntas que devem ser feitas quando você trabalha um processo de urbanização e de modelo de arquitetura urbana para assistir populações, né, em conjuntos populares. Então, é uma necessidade específica. A nossa proximidade com o Conselho, o Tenente Muniz, que é responsável por esse aspecto, tem buscado aproximação com todos os atores sociais lá do BTN, para que eles sejam instrumentos de cultura de paz e que propague nas novas gerações, já que entre 15 e 25 anos nós temos essa presença agressiva da cultura da transgressão, não em todos. Ser pobre jamais vai significar qualquer estereótipo de criminalidade. Temos um bairro muito grande, um bairro bonito, com pessoas que têm capacidade, com certeza, de tocar suas vidas sem estar envolvida com qualquer desvio de conduta. Deixar claro aqui que pobreza já está muito distante. Está falando aqui é uma pessoa que, vê lá, eu costumo dizer que eu sou PPP, preto pobre de periferia. Então, não existe vinculação, e já está comprovado cientificamente, entre pobreza e criminalidade. Agora a gente precisa construir o arquétipo da mudança, da ideia de salvaguardar essas pessoas no processo de crescimento social que traga o alento e a possibilidade de sustento para que a marginalização social, essa que as pressões todas, por exemplo, o cara roubou 5 mil em roupa. Sabe por quê, Wallace? Quando a gente prende um adolescente, ele está às vezes com 2, 3 mil. Não é só aqui não, em Salvador também. Um adolescente, por quê? Boné, camisa, roupa de marca. Por que isso? Ele está dizendo a você, olha, eu não tenho, mas agora eu tenho, eu vou lá e tomo. Eu sou igualzinho a você que ostenta. Então, essa relação de desigualdade, ela deve ser trabalhada dentro das comunidades para que traga um equilíbrio assistido a quem mais precisa. Então, é uma ideia nossa, a base comunitária, trabalhar um aspecto mais voltado às ações sociais, porque afugentam das pessoas esse processo de marginalização social e, consequente, marginalização criminal, e tira, hoje, o que eu vejo as pessoas todas falarem, não é só a rádio aqui não, mas as pessoas constroem estereótipos e arquétipos sobre comunidades, e isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque todos os atributos passam a conduzir a uma visão distorcida de pessoas. E nem todo mundo que está em comunidades como BTN, certo, são pessoas que estão em conflito com a lei. É importante entender este papel, é importante o olhar da Polícia Militar com isso, né? De não fazer, de ter um olhar imparcial, do indivíduo que anda com cano de moto adulterado, moto de 100 mil, 200 mil, aquele que anda com a cinquentinha, todos devem ter o mesmo comportamento, cumprir a lei. Cumprir a lei. E isso deve ficar claro, para que a população se sinta assistida e pertencendo a uma sociedade que o aceita com os desnivelamentos e as desigualdades dentro da sociedade. Por estarmos em uma pandemia, onde se vê o desemprego aumentar em todo mundo, aqui em Paulo Afonso não é diferente, também contribui para esse aumento aí da criminalidade? Rapaz, a sua pergunta ela já traz uma resposta de nível nacional. O que foi que aconteceu depois da pandemia? Houve um recrudescimento ou não da violência? Aumentou e muito. É uma visão, porque a ideia do material
de sobrevivência, ela está atrelada a alguns propósitos, não a transgressão, não um conflito com a lei, mas sim a busca de oportunidades que tragam ao indivíduo uma noção de crescimento e manutenção de suas famílias. Buscar o conflito com a lei é o pior estímulo que alguém pode dar a qualquer pessoa existente. Então, por isso que o traficante ele tem um papel muito ruim na sociedade, mas acaba influenciando por demais, porque há verdadeiras famílias que sobrevivem dessa linha, desse processo, e que acreditam que a única solução vai estar nessa realidade. E quem consome, contribui. É verdade. Pois não. Muito bem, tem um intervalo comercial aqui rapidinho, porque na volta, no nosso último bloco, temos aqui diversos assuntos, como com relação a essa onda de a chegada de drogas aqui na cidade, se a questão de Paulo Afonso é a cidade que faz divisa, né, com outros estados, pode contribuir também. Com relação ainda à nossa área rural, o pessoal pede muito mais apoio da Polícia Militar. Se é possível vir apoio de outras corporações para aumentar ainda mais a nossa segurança. Falar sobre uma última decisão do Estado com relação aos paredões. Cidade de Glória pede apoio também. E ideias para a base móvel da PM. Já, voltamos daqui a pouco fazendo um programa diferente, com essa entrevista de tamanha importância para a sociedade Paulo Afonsina, até por conta dos últimos acontecimentos aqui na cidade, hoje recebendo o comandante do 20º Batalhão, o Tenente-Coronel Gabriel Neto, que inclusive está aqui apresentando também as últimas ações da Polícia Militar aqui na cidade de Paulo Afonso. Comandante, enquanto rolava aqui os comerciais, uma moradora do BTN, ela mandou aqui uma pergunta, e ela fala que antes no BTN 2 tinha um módulo policial que ficava na área comercial. E parece que a praça lá passou por uma reforma e esse módulo não foi mais ativado. E parece que ficou agora um ponto de apoio, uma casa foi alugada próxima ao posto da PRF, que para ela ficou um pouco distante do comércio no BTN. Algo a falar? Assim, é neste nível de contribuição que a polícia precisa. Eu quero agradecer essa senhora e parabenizar pela iniciativa de ter a sensibilidade de nos alertar para aquilo que as pessoas precisam. Então, já estou aqui com o capitão vai anotar, nós vamos observar. Hoje o pensamento sobre o policiamento modular é um policiamento que ele não tem eficiência. Nós temos pontos de apoio, porque a ideia do policial é ter a mobilidade e a garantia, principalmente do atendimento pleno da ocorrência. Quando você tem um módulo, você tem ali um ambiente em que o policial, isso aí eu falo porque desde Salvador até cá, proliferou em todo o estado essa ideia do policiamento modular. Né? Mas o policiamento modular estaria atrelado a uma fração de policiais que estivesse com a viatura fazendo toda a periferia, né? E proximidades de localidades daquele local do módulo. Então ali é um ponto de apoio para ter referência da população, para que a população possa ir lá, conversar com o policial, tratar sobre o assunto. Mas, assim como essa iniciativa dessa senhora, é importante que as pessoas liguem 190, porque o fato vai chegar até o 20º Batalhão. Ligue para os nossos telefones de denúncia, trabalhando essa relação para exatamente garantir às pessoas a informação. Percebeu alguém de conduta indesejada, diferente no ambiente, ligue informando. Nós temos a imensa satisfação de fazer a ronda no seu bairro. Teremos a imensa satisfação de atuar de forma preventiva. Nós temos um problema sério no Brasil, não é em Paulo Afonso não, que é o trote. Muito. E a manipulação criminosa da ocorrência policial. Então, para que às vezes eu vejo muita gente reclamar que ligou 190 e tem dificuldade, é preciso estabelecer uma correspondência para que o policial, olha, que está ligando a dona fulana de tal local, mas eu sei, entendo que essa ideia do medo perdura, mas nós precisamos assistir o cidadão de bem, para que o cidadão que não é de bem, ele não venha a prosperar
dentro desses aspectos. Então, nós temos aqui o telefone que também funciona 24 horas para um aspecto de emergência e de extremo, que é o nosso coordenador de área. Gostaria que todos anotassem, que é o número 74, o DDD 74 99989 2791. É um telefone que fica na mão do gestor operacional da unidade, ora um tenente, um subtenente, fazendo essa distribuição de policiamento, e serve também, além do 190, como instrumento de escolha da população para, no momento de extremo, aquele botão de pânico, aquela situação. Percebeu ali, ó, se eu tenho uma vigilância natural, Wallace, dentro de um conglomerado comercial, um comerciante vai se preocupar com o outro. Ao aproximar duas pessoas que ele viu e trazem grau de suspeição, o de cá vai ligar. Avisa logo, né? Avisar. Às vezes a viatura está 100, 200, 300 metros daquele local. Quando a notícia chega, é algo que já foi pós-ocorrência. Por outro lado, a antecipação facilita evitar uma ocorrência policial também dentro de um centro urbano, dentro de um centro comercial. Não é algo simples. Uma troca de tiro também não é algo simples. O policial é responsável pelo tiro que ele dá. E o marginal? Qual o compromisso que ele tem? Qual o compromisso que ele tem com a sociedade? Então, cada um que contribui dessa forma, nós melhoramos a qualidade do nosso serviço. E não tenham dúvida que nossa intenção, a intenção do 20º Batalhão, da tropa do 20º Batalhão, das pessoas que eu vejo lá e que chegam à minha sala, os policiais que chegam e tratam sobre isso, é de melhorar cada dia o aspecto do policiamento na cidade. Ok, então tá aí, ó. Anotem 9, é o 74DDD 999892791. É Zap também ou tem que ligar somente? Tem o WhatsApp também. O Zap também, né? Pronto. Comandante, estou recebendo aqui também mais reclamação, não, um ouvinte participando conosco, dando aqui sugestões, como essa do BTN. Essa daqui vem da zona rural. Ela fala, o Wallace procura para ele como ficamos, nós da zona rural. Já que tem acontecido aqui muitos roubos a animais, essa semana viu o carro da polícia passar aqui, fique feliz. Isso faz com que os bandidos fiquem com medo. Então o pessoal quer saber, porque na zona rural, assim como Glória ali, é bem extensa, é grande, mas também está tendo apoio da Polícia Militar, né? Olha, desde as últimas denúncias, inclusive daqui do RBN, nós criamos a Ronda Rural, né, os pontos base, sobretudo na madrugada, que é onde o perfil desse tipo de delito acontece. O cara aparece, e muitas das vezes as pessoas, olha, a polícia não aparece, você está dormindo. Aí não vê, né? Não vê, mas quero lhe dizer que temos uma preocupação muito grande com aquele pequeno agricultor. Muito grande, porque o esforço é grande de criar o animal. Apesar de que sabemos que nessas comunidades todo mundo se conhece, sabe quem é quem. Mas ainda assim, estamos intensificando a chamada Ronda Rural. O capitão está já anotando aqui, certo? Principalmente da viatura da cidade de Glória, para que os policiais façam essa Ronda Rural, certo? Nos horários que devam fazer, que principalmente o furto semovente, ele acontece por maior vezes na madrugada. Porque de dia claro, a possibilidade ou do dono ou de alguém ligado ao dono ver é alta. Já à noite, madrugada, né? Pois é, todos os gatos são pardos. Então é uma relação muito diferente. Temos alguns aspectos que dificultam a comunicação da zona rural. O celular, a internet. Precisamos melhorar o sinal dentro da cidade, dentro da zona rural, para que as pessoas tenham uma forma melhor de se comunicar com os aparelhos policiais. É essencial que isso aconteça. E circunstâncias como essa dão oportunidade àquelas pessoas que são malfeitores a agirem, né, a partir dessas lacunas, que são lacunas estruturais da relação com a sociedade. Muito bem. A gente está diversificando os assuntos porque a gente está aproveitando, não só focando nos roubos aqui na cidade, que foi o nosso foco maior de hoje, mas também dando logo a geral, né, para aproveitar que o senhor está aqui hoje e abordando também outros assuntos, e até o povo está aqui participando via WhatsApp e mandando a pergunta ou sugestão.
Uma das perguntas é, Wallace, pergunta ao comandante com relação ao barulho. Por que quando a polícia é acionada para questão do som alto e a polícia vai lá, pede, o cara baixa o som e quando vira as costas ele volta a ligar? E a polícia tem que voltar. Por que da primeira vez, quando já se configura o crime, não apreende logo o som? Olha assim, é uma pergunta excelente, viu? Porque essa não deixou de ser uma preocupação só do Paulo Afonso, mas a poluição sonora é uma preocupação de ordem nacional. Investimento do aumento da sonorização, né, no país ensejou inclusive um artigo constitucional, né, de ter um ambiente ecologicamente equilibrado, 225 da Constituição. E isso resvala até a lei municipal e o termo de ajuste de conduta que foi feito com o Ministério Público aqui dentro da cidade de Paulo Afonso. Bem, nós temos que ter instrumentos e materialização da denúncia. Nós temos em direito uma coisa bem importante. O ônus da prova acaba quem acusa. E quem acusa alguém tem que provar. Então é muito simples. Às vezes, a ideia de sonorização, ela vai exigir um nível de contribuição maior de quem está incomodado. E isso é muito difícil, Wallace. Se estiver acontecendo um crime aqui, o cara filma, fotografa, ele vê, ele está ali. Você chega ali, o senhor é testemunha. Eu não. Eu não vou. Eu não vou. Agora, abordagem policial tem o mesmo risco até de uma ação que envolve armamento, envolve tensão, envolve extremo de vida. O indivíduo passa pelo meio. Eu tenho os meus direitos. Olha como a coisa funciona. É preciso denunciar as pessoas que estão em conflito com a lei. Como ele disse, é tolerância zero. O som automotivo, e aí vem com as famílias, os pais que incentivam seus filhos a colocarem som automotivo desproporcional no veículo, causando, certo, poluição sonora. Da ideia de tirar o silenciador de motor à explosão, tudo isso perpassa até os aspectos de sonorização e não respeito ao horário devido preconizado, tanto pela contravenção penal, tá certo? Que é a perturbação do sossego, quanto pela legislação ambiental, que é a poluição sonora. Isso nós temos desde os condomínios de luxo, que é um problema que nós estamos discutindo amplamente com o Ministério Público. Já fizemos 2 reuniões para trabalhar essa condução legal, principalmente da poluição sonora, da apreensão deste material e apresentação à delegacia, certo? E a polícia administrativa municipal poder atuar, porque assim, ó, até para os prepostos da prefeitura tem que ter polícia. Porque o nível de respeito aplicado ao funcionário público, ele só se dá com o uso da força. A ideia de polícia está subjacente, não é aqui só não, viu? No Brasil inteiro, se houver força, ó, fuzil, você está me vendo aqui com fuzil. Então essa ideia, certo, do leão de chácara, que traz esse contexto da limitação, é que faz com que as pessoas, na ausência, se sintam à vontade para a atuação do policial e fique nessa brincadeira de que é como o trote. Então, do decibelímetro, que nós temos que constatar, certo, o aumento acima dos decibéis característicos para a atuação, até a falta de conscientização, tanto de quem pratica esse ato, quanto de quem sofre esse ato. Tem horário para isso? Muitos falam, só não posso ligar à noite. De Qual dia horário da estourar. perturbação do sossego, o senhor como cidadão de bem, o senhor lembra para mim? Passar de que horas? Geralmente é o quê? 22 horas? Olha, tá vendo como o senhor está bem informado? Então comece a entender que há também uma relatividade específica dessa relação. Por que isso? Né? Porque traz com a própria legislação que trata dos crimes ambientais no artigo 54, né? Da necessidade do agente municipal com a postura do decibelímetro. Tem que ter o agente municipal
aferindo ali, até a contravenção penal, no artigo 42, que fala da poluição sonora, que nós tratamos sobre esse assunto aqui agora, que é uma noção, antes de tudo, de cidadania. A importância de atuar limitando essas questões é não só fazer da polícia instrumento, tem que fazer o cidadão instrumento desse aspecto. Porque assim, ó, olha que coisa interessante. Quando há uma desobediência, porque se o cara tá ali, ó, só não leva, comete um crime, outro crime, desobediência. Desobedecer a um funcionário público no exercício regular de suas funções. Aí eu já trago uma conduta que era contravenção para um crime. E aí, para levar esse indivíduo, aí ele vai acionar o Papa. Ele vai se sentir com mais direito que todo mundo. E se tiver bebendo, ele é o rei. Ele é o doutor. Ele é o rico. Só basta tomar 2 cervejas. Então, este aspecto é um aspecto que perpassa pelo grau de civilidade, pelo grau de educação da população. Então, antes de tudo, o problema de poluição sonora no município de Paulo Afonso é um problema de educação doméstica. Dos pais orientarem seus filhos de respeitar o limite legal e respeitar o limite do outro dentro desse aspecto. Quando a polícia chega nos bares, e nós estamos trabalhando agora e vamos começar a implementar a questão tributária do FEASPOL para as atividades dentro de Paulo Afonso. Porque, inclusive, temos legislação específica, que é o fundo. Então, aquelas pessoas que a gente percebeu que aumentou o número de eventos privados solicitando a atuação da policial. Então, se solicita, eles vão passar por um protocolo que exige desde a autorização do Poder Municipal até o FEASPOL, o recolhimento da guia de FEASPOL para a atuação específica do Estado. E aí vai dar uma freada, porque ele vai começar a entender que não é simplesmente criar um bar numa rua e botar uma caixa de som que garante exercício do direito dele da liberdade comercial, por exemplo. Comprei a rua é minha. Entendeu agora? Então, isso, o aspecto, assim, é algo muito mais profundo, porque toda atuação de polícia, hoje, ela é gravada, ela é filmada, ela é, muitas das vezes, aliás, na maioria das vezes, criticada, mas as pessoas se esquecem que a polícia não dá causa. Ela só administra consequências. Por favor. É verdade. Wallace, já que estão falando sobre barulho, pergunta ao comandante: quem adultera o escape da sua moto e também perturba pela madrugada e muitas das vezes crianças, também é crime? E qual o trabalho da polícia para combater essa onda de poluição por conta do escape em motos? Olha, nós já temos efetividade. Temos a notícia do pátio que vai se instalar em Paulo Afonso. Isso vai melhorar sensivelmente a apreensão de veículos, sobretudo na madrugada, que é um problema estrutural do município, na questão da apreensão de veículos. Mesmo assim, estamos resolvendo e tratamos, temos um bom intercâmbio com o nosso abraço aí, o Fábio, que é responsável pela Ciretran, tem nos assistido aí. Nós já apreendemos, Wallace, quase 150 motos. 70% com adulteração de características, silenciador de motor explosão. Eu preciso da denúncia. Fotografe, filme, mande por WhatsApp. Fotografe, filme, mande por WhatsApp. Mande por e-mail. Bote no nosso Instagram. Nós temos o Instagram, nós temos rede social, Facebook, Instagram. Por sinal, eu achei baixo. Eu vim de Camaçari e tinha uma adesão muito grande no Instagram. E aí os senhores podem ver, e talvez algumas dúvidas que os senhores tenham da nossa atuação, do processo de investimento de capacitação que nós temos. Nós desenvolvemos mais de 30 tutorias com policiais militares, desde atendimento pré-hospitalar, né, o APH, com apoio aí, nosso abraço ao Tenente Coronel Tarcísio do Corpo de Bombeiro, que nos assistiu em uma capacitação teórica e prática, porque uma situação de emergência na rua, Wallace, quem chega primeiro é a PM. E precisa salvar vidas também.
Para salvar a vida, você tem que ter treinamento. Então, desde a PH, a feitos investigatórios, entre outras coisas, é um processo de capacitação. O batalhão está passando por uma reengenharia de processos e humana. Mas nem todos têm essa acessibilidade, né? Ou a sensibilidade de entender. Mexe com mudança de cultura, mexe com zona de conforto, mexe com aquilo que muitas das vezes, 10, 15, 20 anos, nós estamos pensando que seria o modelo ideal. A sociedade mudou, as exigências são outras. E o modelo de policiamento, ele atende uma conjuntura da sociedade. A população de Paulo Afonso precisa escolher qual é o modelo de policiamento que vai trazer menos dano social. Qual o processo de utilização da força e o processo de aplicação da lei. Porque o clamor público de relevância que eu vejo, inclusive, assim, eu exulto e ressalto o papel de todos esses órgãos de imprensa dentro da cidade, porque é o alento, sobretudo, uma condição de direitos humanos. É um alento daquela pessoa que mais precisa. Agora, é importante também avisar a polícia. Tem circunstâncias que nós não tomamos conhecimento nem tempo de assistir. Então, essa realidade é uma realidade que precisa ser comum. E aí eu digo ao aparelho da imprensa também, que toda vez que receber uma denúncia, passe para o nosso WhatsApp do trabalho. Este mesmo que eu trazei para os senhores aí. Denuncie, trabalhe, nos assistencie a fazer um serviço melhor. A polícia é da comunidade, é do povo, certo? Agora, o mais importante de tudo, Wallace, é o respeito, porque são homens e mulheres de respeito. Então, algumas falas aqui, vou resgatar aqui sobre salário, sobre isso. O policial militar não é indigente. O policial militar é digno. Meus policiais militares são respeitosos. E uma coisa até que foi levantada aqui sobre fardamento. Eu cheguei, esse fardamento já existia. Eu não sei porque essa celeuma toda tratada, a não ser que alguém tenha outros interesses de estabilização política e não profissional. Porque cada um da Polícia Militar que fez a opção de ingresso nela sabe das suas obrigações. Não tem que fazer porta-voz à rádio daquilo que, inclusive, cada policial militar recebe um valor por mês para a compra do fardamento. Até aquela coisa que os senhores desconhecem e que muitas das vezes falam porque alguém chateado, porque saiu talvez da zona de conforto, alguma coisa, e há muito respeito aos nossos policiais militares. Eu não tenho aí e não admito nenhuma conduta excessiva de ninguém. É importante que, se algum policial militar tem alguma dúvida, nos procure lá na sala e tenha a honra de falar comigo. Agora, ouvir de A, de B, de C, aquilo que muitas das vezes é uma desinformação, leva essa politização. Sabe para quê, amigo? Para tirar o foco. O trabalho vai ser feito, Wallace. E vai ser feito com maestria. Nós vamos jogar duro naquilo que devemos jogar. Não podemos exceder porque o excesso traz um dano social. E o preço disso é muito alto para as nossas famílias, para a sociedade e para a instituição. O senhor fala de vez em quando aparecer um ou outro, saiu da zona de conforto, está desmotivado isso ou aquilo, mas aproveitando, como está a relação, como é a sua relação com a tropa? Olha, a minha relação com a tropa é a relação profissional. Tem alguns que nós, ao longo desses 6 meses, estão buscando um certo grau de amizade. Ninguém vai conhecer ninguém em 6 meses, Wallace. É pouco tempo. Ninguém vai conhecer. Agora, algumas coisas estão sendo desconstruídas, desmistificadas. Porque o que é que a gente percebe, né? A ideia de sofrimento. A ideia que as pessoas querem de sofrimento. Aliás, até algumas buscam essa relação de sofrimento. Porque ela precisa de um algoz na vida. Eu não seria algoz de ninguém. Eu vim trabalhar. Agora, o nosso trabalho é um trabalho sério. É um trabalho de respeito. Eu trabalho, às vezes, 12, 13, 14 horas contínuas. Regularizamos coisas ímpar dentro da unidade. Instrução de armamento, vamos fazer agora instrução de tiro. As coisas boas precisam ressair. Os cidadãos de bem, eles vão dizer a verdade. Temos que tomar muito cuidado com isso. Porque, principalmente,
alguém que tenha outra ideia vai traduzir o indevido porque precisa disso aí. Precisa assistir dessa forma, precisa tratar dessa forma. Mas não é muito comum centralizar na figura do comandante, às vezes, as insuficiências. Do chefe, as insuficiências. Certo? Uma série de coisas. É muito comum. Isso já vem com pacote. Quando a gente decide ser comandante, já vem com pacote. Faz parte desse processo. E se a gente não tem maturidade para entender, a gente não é preparado para isso. Então, por isso que eu lhe digo que nada abala o nosso grau de trabalho. Nada muda. A sua fala, a fala do Gil Leal, não mudou em nada. O policial realmente não é top model, mas ele é um membro de uma organização policial militar. Ele representa, um soldado representa a Polícia Militar do Estado da Bahia. Então, o papel dele na sociedade, bom ou aquele que não é bom, representa a instituição. Isso não tem nenhuma relação com fardamento. Fardamento é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Os senhores escolhem trabalhar entre os microfones falando para uma série de pessoas. Nós escolhemos ser policiais militares. Aliás, foi uma das garantias, inclusive, do ponto de vista previdenciário. A condição de militar estadual. Foi uma questão de escolha. Bem, mas são assuntos internos que acabam sendo resvalados e que a população precisa entender que a importância disso é entender o papel das organizações, em uma organização como a Polícia Militar, que gerencia o nível de desorganização social. Imagine que eu sou um agente responsável pela aplicação da lei, que muita gente na sociedade não quer cumprir. Qual o nível de exemplo que eu tenho que dar? Diferente. Qual deve ser a minha apresentação diante desse exemplo? Diferente. Mas é uma escolha. Foi o que nós escolhemos. Não é uma escolha minha só de andar fardado. É uma escolha de todos. Isso não tem nada a ver com castigo, com coisa. Porque assim, inclusive, a mudança da farda foi em 2019. Eu não estava nem sonhava estar aqui. Estava em outra unidade, combatendo e reprimindo roubo coletivo na cidade de Salvador. Não tem nada a ver com essa história. Mas alguém faz palanque para poder traduzir. Eu já vi isso em alguns grupos, as pessoas falando na rede social. Aí eu conclamo o que Jesus falou no último momento do Gólgota, que ele disse assim: perdoa, Pai, porque não sabe o que dizem, o que fazem. Tem que perdoar. Porque a população não tem que participar disso porque não fez a escolha de ser policial militar. Quem fez a escolha de ser policial militar sabe do seu dever. Se não sabe, está desinformado. E se está desinformado, estamos aqui para esclarecer, ter uma conversa de sã camaradagem, respeitável, né? Agora, o que a gente não pode deixar de fazer, Wallace, são as denúncias que chegam, ou seja de onde for, é deixar de apurá-las. E nós temos um cuidado, porque isso é nível de proteção da minha tropa. Porque quando alguém falar alguma coisa de algum policial meu, vai ter que provar. E se eu não estiver ciente daquilo, como é que eu posso representá-lo? Agora é uma mudança de cultura, é uma mudança de forma de pensar. Vai melhorar, já tem melhorado muito essa relação. Por quê? Porque os resultados vêm. Um processo de reengenharia documental dentro do 20º Batalhão, eu já consigo alguns procedimentos administrativos como reserva, que demoravam 6 meses, 1 ano, em 1 mês conseguir fazê-lo. E não se faz isso com mudança, Wallace. Ou com discurso de tolo, ou com desinformação, ou com atitude emocionalmente representada por um interesse de politização. É muito fácil. Nós somos muito unidos. O policial militar tem uma característica bem interessante. A gente pode, às vezes, não gostar um do outro, mas a gente não admite que ninguém fale. Me dá urticária quando eu ouço qualquer situação imerecida, principalmente, contra um policial militar, seja ele quem for. E por isso que eu me faço representar da melhor maneira possível, inclusive pelo meu discurso, que corresponde à minha prática. Porque se tiver alguém no batalhão que trabalhe, tem que trabalhar igual a mim, porque mais do que eu não tem. Então eu dou exemplo. Pois não. Muito bem, tá aí. Estamos ouvindo o comandante Tenente Coronel Gabriel Neto. O nosso tempo está se esgotando aqui, mas antes que eu conclua, já deixo aberto o convite para que volte mais vezes
É importante ter esse diálogo, esse contato com a sociedade, através da RBN e demais órgãos de comunicação, até para aproximar a população da polícia e que ela tenha, né, mais conhecimento sobre as ações da Polícia Militar. Antes disso, eu quero que o senhor deixe dois recados. O primeiro, para aqueles que andam fora da lei, que anda levando aquilo que não lhe pertence, que é alheio, que anda praticando assaltos, furtos, enfim, aqui na cidade. Qual o recado que o senhor deixa para esses? A lei. A lei. Dura lex sed lex. Sabe o que é isso, Wallace? A lei é dura, mas é a lei. Vamos aplicar a lei. Não tenha dúvida disso. Não tenho histórico de negligência, de apatia. Não tenho histórico. Então, é importante que deixar bem claro isso aí. A lei. E se tiver o cajado pesado da lei, com certeza. Principalmente para aqueles que não entendem o valor da vida humana. Então, a lei, e deixar claro para o cidadão de bem que ele tem um aliado. Mas ele não vai ser um instrumento de conveniência de muita gente. É preciso cuidar da população. Hoje a gente tem uma preocupação muito grande com o cuidado da tropa. Desde os aspectos de sanitização com Covid, há algumas práticas que dentro da estrutura não são ofertadas. Às vezes as pessoas exigem muito daquilo que nunca tiveram na vida. Mas é necessário que a primeira coisa que nós temos que fazer é corrigir nossas próprias ações. Nós temos que, cada dia, Wallace, sermos uma versão melhor de nós mesmos. E esse é o nosso objetivo. A partir deste momento, nós vamos entender que as personalidades são diferentes, mas somos todos seres humanos. E entenderemos que o nosso papel não está em cobrar do outro um nível de situação que eu devo resolver. Então, é importante que os comerciantes, na nossa reunião, já tragam uma proposta de integração de sistemas de inteligência artificial para que nós tenhamos com o SICOM e com a Polícia Militar um acionamento efetivo, que o vídeo monitoramento ele aconteça, para que nós façamos planos de bloqueios eficientes. Sabe a situação da ratoeira, da arapuca, do cavalo de Troia? Tem que funcionar. É preciso criar uma rede do bem. Então, para as pessoas que talvez seja a segunda mensagem que você tenha pedido, certo? Venha para a rede do bem. A PMBA é uma força a serviço do cidadão. Já falo o meu comandante-geral, Coronel Coutinho. Já falo o nosso governador do estado que tem essa preocupação. Então, entendam que criar uma rede de proteção para o bem faz parte de um anseio deste comandante. E não tenho dúvida, aquele policial que está mais distante, não digo desmotivado não, distante, que é uma questão de engajamento, Wallace. Motivação é algo intrínseco. Você não precisa de espetáculo para ter motivação. Você tem que estar engajado, porque engajamento é algo que vai além da emoção, é verdadeiro, é real, é presente. Não é de falácia, nem de construção de hipocrisia. É importante ter um discurso alinhado com a prática. Então eu não posso, muitas das vezes, criticar a ação de polícia e deixo o cadeado aberto. É preciso ter uma contribuição efetiva. Então, para todos, vamos criar essa rede. Estou disposto, já marquei uma nova reunião com a CDL, estarei na Câmara dos Vereadores para discutir amplamente com o papel legislativo e a integração com o 20º Batalhão, que é o nosso papel. Já estive com diversas reuniões que nós fizemos aqui com atores que são responsáveis, desde agências bancárias, a escolas, enfim, a instituições de ensino, fazendo as devidas visitações, para que todos estejam engajados. A palavra é essa, é engajamento. Eu quero a RBN engajada com a nossa proposta, porque eu tenho certeza que até pela minha função, eu tenho prazo de validade aqui. Mas o que é que eu posso aproveitar daqui? O que é que os senhores podem aproveitar de alguém com esse nível de engajamento? É transformar. É sair da mediocridade de alguns discursos do leão de chácara, porque se for resolver,
teria resolvido. É começar a entender que isso traz um custo para as famílias, sobretudo dos policiais, muito alto. Para os policiais, muito alto. Então, é necessário entender os porquês e trabalhar de forma efetiva. Eu estou aqui de prontidão, à disposição da população e da comunidade para fazer o que é certo. Então, quem venha tratar comigo, por gentileza, estamos lá, pode fazer o agendamento, estarei lá, o 20º Batalhão está de braços abertos, como já disse várias vezes. Me poupei aí um tempo com a imprensa, porque eu não posso assistir hoje da forma que eu assisto, como cheguei um mês e meio, 2 meses, e as cobranças sendo tratadas, inclusive de forma muitas das vezes desrespeitosas, porque assim, eu não me dirijo a ninguém de forma desrespeitosa, mas eu sou veemente e firme. Porque quando a gente olha nos olhos das pessoas, a gente já sabe quem eu sou. É preciso ter personalidade no íntimo, ou melhor, na popularização do que é personalidade, não no conceito de personalidade. Porque ter vigor e ter força foi a realidade da profissão que eu abracei e eu não vou abrir mão disso. Muito obrigado. Muito bem. Comandante Tenente Coronel Gabriel Neto participando conosco dessa entrevista aqui no nosso Jornal da RBN. Obrigado pela sua participação. Repito mais uma vez, assim que julgar necessário, os microfones estão abertos, não só comigo, como com o Fábio, pela parte da manhã com o Manuel Alves. A gente tem aqui 3 jornais diariamente, tratando também de segurança pública e, como o senhor falou, a RBN está aqui também para somar. E, ao mesmo tempo, é a porta-voz do povo. Muitas das vezes, como o senhor falou no bloco anterior, a população liga para a rádio e não para a polícia. E fica difícil agir. O senhor recomendou que liguem para a polícia. Também. Para que se possa atuar e chegar ao fato. Algo mais que o senhor quer acrescentar? Fique à vontade. Não, só nossos agradecimentos aqui à Rádio RBN e dizer que sempre teremos uma conversa franca, direta, honesta, né, respeitosa. É importante que as pessoas entendam o nosso papel, que é um papel de restauração de sentimentos, emoções com relação à atividade policial. Nós somos hoje sempre fiscalizados e devemos ser, não só pelo judiciário, mas pela sociedade toda, que é o papel. Porém, a importância é entender o limite do que é a atuação policial. Policial não é para andar, certo, agindo de forma extremada, certo, naquilo que a população entende que é. Não vim fazer faxina social. Deixar claro aqui. E por que estou falando isso? Porque o preço é muito alto. O preço da sociedade, o preço da população e o preço da realidade. Mas não vou admitir, de quem quer que eu seja, arma desenfreada, eu preciso de denúncia. No dia que isso acontecer com efetividade, não vai prosperar mais um crime na cidade. Porque estamos aqui prontos para o cajado pesado da lei no que for necessário. Então, nossa recomendação, nosso cuidado, nos abrace, nos acolha e conte conosco. A polícia está aí 24 horas. Os policiais do 20º Batalhão são diferentes, quero deixar claro aí. Vim de 2 tropas da capital, 2 comandos, uma da região metropolitana e agora esse do interior. É uma tropa diferente, é uma tropa carinhosa, respeitável, são pais de família e mães de família dignos de carinho e atenção, né, de toda a comunidade, e por isso devem ser cada dia valorizados. Então, minha recomendação é que valorize. Quando vê na rua, cumprimente, se aproxime, trate, certo? E se precisar de alguma coisa, conte com ele. Porque há sempre todas as perguntas que eu falo em minha parada, eu faço e fecho o nosso bloco. A pergunta que eu faço a todos os policiais quando tem oportunidade. Você confia no seu trabalho ou no trabalho do seu colega quando o fato envolver alguém que você ama? Então esse deve ser o princípio do nosso trabalho. A gente deve trabalhar nesta linha. Este é o nosso propósito, nossos agradecimentos, um forte abraço a todos, uma excelente tarde e um bom final de semana.